E aqui com a gente no Sofá do Morning, o Rabino Dudu Levinzon, mais uma vez aceitando o nosso convite. Obrigado, Rabino. Obrigado, Paulo. Por estar participando mais uma vez aqui com a gente. Escuta, vamos falar desse acordo, Israel e o grupo terrorista Hamas, com base no que você acredita que esses reféns mesmo serão libertados? Em primeiro lugar, bom dia a todos da bancada, bom dia telespectadores. Eu sempre gosto de lembrar que é um prazer para mim poder estar aqui com vocês. Já assistia muito Morning antes de começar a ser chamado, então é gostoso você vir num lugar que você já apreciava, justamente pela neutralidade, pela diversidade de opiniões. Eu vim aqui algumas vezes e a gente falou sobre negociar com terroristas. E não dá para negociar com terroristas, Israel sabe muito bem disso. No caso presente, não havia nenhuma outra possibilidade, né? Porque temos os reféns, mais de 240 reféns. Então, a única forma é tentar negociar com terroristas, mesmo sabendo que eles podem não cumprir os acordos. A gente tem esperança que eles vão cumprir. A grande polêmica em Israel, eu não sei se foi conversado aqui, que é uma conversa muito, muito difícil, né? Porque nós temos cidadãos de Israel, quase todos, que conhecem alguém diretamente ou indiretamente que está lá sequestrado. Depois você tem uma grande parte da população que, infelizmente, já sofreu alguma forma direta ou indireta de ataque terroristas, cujos presos agora serão libertados. Então, eu estava até assistindo a televisão israelense, que é interessante para a gente ver um pouco da visão interna, como tem pessoas de dentro, obviamente, que são a favor de qualquer negociação para liberar os reféns, mas tem muita gente da população que é contra, não por desvalorizar a vida dos reféns, mas porque, como aconteceu no passado, libertar terroristas, infelizmente, pode levar a... Deus nos livre, né? Não quero nem falar isso, nem pensar, mas novos ataques. Então, essa seria o dilema. Mas, Rabino, o que o Hamas está querendo é ganhar tempo, né? Concordo. Isso está mais do que claro. Precisam ganhar tempo para tentar se recuperar, se reabastecer, porque Israel foi asfixiando o grupo terrorista Hamas. Nesses quase 60 dias aí de guerra, a gente viu claramente uma vitória militar de Israel. Então, esse acordo ele também não pode ser compreendido como algo que não beneficia o Hamas. Beneficia sim. Beneficia. Muita gente está dizendo que na questão do objetivo do Hamas, é duro para mim falar isso, eles venceram. Porque eles não têm nenhum objetivo de realmente achar que um dia vai conseguir tirar Israel de lá ou ganhar do exército de Israel. Eles queriam sujar o nome de Israel na mídia, e conseguiram, parcialmente pelo menos, e também, obviamente, fazer aquele ataque terrível do 7 de outubro, que eles também conseguiram. Tudo o resto é lucro para eles. Então, assim, muita gente em Israel também é contra esse cessar-fogo. Eu acho importante, né, para a nossa audiência ouvir, não porque acha que precisa, Deus nos livre, causar mais mortes ou continuar essa guerra, mas, como o Paulo bem falou, para um terrorista, a única coisa que realmente tem valor é ganhar tempo. Existe um conceito, desculpa trazer aqui, mas eu quero trazer um conceito místico da Cabala, que é a parte mais profunda do judaísmo, que fala assim, o mal ele só existe quando ele ganha tempo. Por exemplo, né, a saída do povo judeu da escravidão do Egito, está escrito que ela foi rápida. Ela não foi devagar, ela foi rápida. Por que a rapidez ela é importante? Porque sempre que você dá tempo, o mal ele ganha força. É um conceito filosófico que daria para a gente aplicar aqui. Nós não sabemos exatamente como, mas quando o Hamas ele ganha tempo no cessar-fogo, ele se alimenta de alguma forma que nós não conhecemos e aí eles continuam existindo. Por isso, muita gente em Israel também é contra o cessar-fogo porque acha que precisa, de uma vez por todas, aniquilar pelo menos essa parte do Hamas que se encontra na faixa de Gaza. Quer falar, Maninho? Um ponto que a gente trouxe já é que também não se sabe quantos reféns estão, de fato, sob o controle do Hamas. Então, eu queria ouvir um pouco do Rabino sobre isso. Como que é essa divisão? Porque Vamos só receber quem nos acompanha pelo rádio. Mano, são 10 horas e 37 minutos. Para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan, a gente está repercutindo esse acordo entre Hamas e Israel para a libertação dos reféns, que deve acontecer amanhã. A gente está acompanhando, trazendo maiores informações e recebendo aqui o Rabino Dudu Levinzon. Então, a minha dúvida é a seguinte. O Hamas foi o grupo responsável pelos atentados do dia 7, foi o Hamas
que entrou em Israel e sequestrou os reféns. Mas agora há a informação de que nem todos estão sob o controle do Hamas. Isso significa uma estratégia deliberada do Hamas de pulverizar onde estão os reféns, ou isso significa um conflito interno entre terroristas? Ou seja, o pessoal que comandou o atentado, de alguma forma, perdeu o controle de parte dos reféns, e isso mostra uma fragmentação do terrorismo. Como interpretar essa divisão do controle dos reféns? Deixa eu emendar, o Rabino. O fato de Israel não ter, aliás, do Hamas não ter apresentado a lista dos reféns, pode significar que eles sequer tenham essa lista? Para responder a pergunta dos dois, me permitam começar com uma frase do Talmud, que ela é muito famosa, ela é muito importante, ela inclusive aparece no fim daquele filme Best, né, como chama, ganhou tantos Oscars, a lista de Schindler, que fala: todo aquele que salva uma alma humana salvou o mundo inteiro. Essa é a base do judaísmo, e quem conhece o judaísmo, tanto pessoas mais religiosas ou menos religiosas, sabe que isso é um valor judaico. Por que eu estou trazendo aqui? Porque eu acho, mano, que sim é parte da estratégia do Hamas, conhecendo a valorização em Israel de cada vida, em alguns casos até mais importante do que ganhar a guerra é salvar uma pessoa, o que eu não vejo, me corrijam se eu estiver errado, mas eu nunca vi isso em nenhuma outra guerra, em nenhuma outra estratégia de guerra, sequestrar pessoas achando que o outro lado vai perder a guerra ou vai ceder por causa de um ou outro e até mesmo 200 sequestrados. Então, essa filosofia judaica, ela foi levada em conta, na minha opinião, pelo Hamas, sabendo a polêmica que isso geraria dentro das famílias de Israel, todos a favor da vida, mas pensando o que é mais a favor da vida, negociar esses reféns ou, infelizmente, entre aspas, desistir deles para poder ganhar a guerra. Então, eu diria, né, que tem uma mistura dos dois. Tem a estratégia do Hamas, que eles realmente espalharam esses reféns, não deixaram eles em conjunto para dificultar a devolução. Mas como nós sabemos, todas as milícias e todas as máfias, elas brigam entre si, elas se matam entre si mais do que os seus inimigos. Então esses grupos lá presentes, como o Hamas, o Estado Islâmico, entre outros menores, que a gente nem fala o nome, mas tem outros menores, eles podem estar até brigando entre si por poder desses reféns. Agora sim, uma visão otimista, né? Vamos ver, amanhã a gente vai começar a ver isso aqui na prática, mas eu acho que, se Deus quiser, vai dar certo, né? Vamos tentar rezar e orar para que tudo dê certo e que realmente eles comecem a devolver, pelo menos devagar, eles falaram que vão devolver 10 por dia, e isso seja uma boa estratégia. Qual que era a tua pergunta, Paulo? Pode ser que eles não tenham a lista dos reféns. Eu imagino, controlado. Minha opinião, que eles não têm. Porque a forma bagunçada, né, que foi feito o ataque no 7 de outubro, que você vê que eles foram levando em moto, levando em caminhão, levando nas costas. Quer dizer, não foi uma coisa, né, organizada. Acho que nem daria para fazer um sequestro organizado. Então, eu não imagino que eles tenham essa lista de forma tão organizada. Mas será que seria interessante para eles divulgar essa lista? Eu tenho dúvidas. Porque no momento em que você está divulgando lista, você está divulgando informação. Você pode fazer diversas ligações, Rabino, em relação a isso, do porquê que foram essas pessoas. Você vai abrindo buraco, vai cavando. Não é interessante para eles. Ou não, Mi? E não só isso, né, Paulo? Também é a questão de saber quantos estão vivos ainda, porque, na verdade, hoje, uma das coisas que às vezes segura até a resposta de Israel é o fato de terem aproximadamente 240 israelenses e cidadãos de outras partes do mundo que estão ali vivos e que precisam ser encontrados. Então, no momento que se sabe que daqui a pouco não são mais 240, são 10, muda um pouco, talvez, a postura de Israel. Isso também é uma possibilidade, porque ter essas cartas na manga para o Hamas é muito importante, tanto é que, volta e meia, quando eles precisam ganhar um pouco de simpatia, um pouco de tempo, eles vão lá e jogam algum vídeo de algum refém vivo. Então, a gente sabe que alguma coisa tem ali de interesse, além da negociação pelos prisioneiros, e agora esses cessar-fogos, né? Eles estão abertos à negociação exatamente porque estão encurralados. Porque, Rabino, pelo que a gente viu naqueles vídeos que foram divulgados dos túneis e tal, se tem uma coisa que o Hamas fez, foi uma organização, planejamento, gestão, eficiência.
Os caras A gente fizeram viu até ponto, né? Ponto de quem estava fazendo a ronda num quadro, num dos túneis que o exército de Israel conseguiu tomar controle e produziu imagens. Então, é meio contraintuitivo você pensar que um grupo que organizou rondas e está fazendo aqui a escala de trabalho, mas a preocupação parece ser muito mais interna, né, com os próprios terroristas. Porque, por exemplo, nos ataques, eles não ligaram muito quem é que estava na frente, se era judeu, se não era, se era de Israel, se não era, se era estrangeiro. Eles iam matando e constando do ponto de vista para ter a lista poderia ser feita depois, né? Porque é uma coisa de você reunir os reféns, sei lá, e vai fazer uma gestão macabra de quem são os reféns. Não, Nelsinho, a gente já teve essa discussão aqui no programa. Eu vi que vocês discordaram de mim quando eu falei que eu achava que a ação ali na rave foi muito planejada e foi na rave de propósito. Aí vocês falaram, não foi e tal. Eu falei, foi. Por que foi planejada a ação na rave? Porque na rave, em qualquer rave, no mundo inteiro, você tem uma quantidade de nacionalidades, de pessoas de outros países muito grande. Então, no momento em que você jogava as bombas, matava as pessoas ali, você estava, de alguma forma, internacionalizando um conflito que podia só ficar entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Mas tem uma discussão. Claro, o Hamas trouxe para dentro todos os outros países no momento em que mirou a rave. Por isso que eu sempre fico com o pé atrás em relação a essa... eles são desorganizados. Sim. Eu acho que tem uma mistura. Eu vou falar assim, minha opinião, pelo que parece. Tem uma mensagem dúbia que eles passam, né? Por um lado, eles tiveram uma estratégia obviamente muito boa, né? Porque para você conseguir transpassar digamos, melhor exército, um dos melhores exércitos do mundo, alguma coisa muito inteligente eles fizeram ali, não tem a mínima dúvida. Mas, ao mesmo tempo, como vocês falaram, teve uma certa deliberação, né? Que eles chegaram lá matando quem eles viam pela frente e a forma também que eles fizeram, que demonstra uma certa informalidade. Tinha cara de chinelo atacando. Você vê lá nos filmes, entendeu? Assim, não foi uma coisa... Amadorismo. Teve um amadorismo misturado com uma certa estratégia. Em relação à rave, Paulo, por exemplo, eu vi muita discussão em Israel. Alguns acham que foi planejado, e aí realmente teria sido uma ideia genial do mal que eles tiveram de atacar uma rave. Mas eu não sei se vocês sabem, essas raves em Israel, elas não são divulgadas antes. Nem para os próprios israelenses, porque não é permitido pelo Estado de Israel fazer essas raves no meio do deserto. Isso é uma coisa que não foi tão divulgada. Não, mas tinha milhares e milhares de pessoas. Tinha milhares. A informação chega. Não, como que eles fazem? Um pouquinho antes da festa, eles mandam nos celulares qual vai ser a localização exata, justamente por motivo de segurança, entre outros. Então, a gente pode dizer que tinha gente do Hamas infiltrada e que sabiam que ia rolar essa rave lá, mas não é uma festa tipo no AMB, entendeu? Quer dizer, não é uma festa assim que foi venda de ingresso, é uma coisa mais... O pessoal não entra no Simpla para comprar, certo? Perfeitamente. Muito bem. Mini Spritzer, você tem pergunta para o Rabino? Eu tenho, na verdade, sobre essa questão, porque assim, agora atrasou mais um dia essa questão da entrega dos reféns. E como é que a gente... Porque tem famílias aí que estão esperando, né, há 46 dias ter algum sinal de vida. Teria, teoricamente, essa visita da Cruz Vermelha, que até então não viu nenhum dos reféns que está sob poder do Hamas. Então, como é que hoje Israel pode lidar com isso? Porque existe uma frustração também que está cada vez crescendo mais das famílias e dos amigos desses reféns, que agora mais um dia se atrasou, e isso aumenta, né, querendo ou não, a ansiedade, o ódio, enfim, todas essas questões e frustração de não ter ainda essas pessoas de volta e nem notícias se estão vivas ou não. Miriam, me dói dizer, mas eu vou falar, e aqui eu gosto que esse papo aberto, né, ninguém é o dono da razão, mas a gente vai construindo a notícia, né, como o Paulo gosta de falar. Me parece, como o Hamas eles não tem nenhuma fórmula como ganhar a guerra de Israel, que ganhar tempo, né, e principalmente confundir a cabeça e os corações dos israelenses é o melhor que eles conseguem fazer. Então, quando eles fazem... Eu estava, de novo, acompanhando a TV israelense. Quando a gente fala em macro, fica difícil da gente imaginar. Imagina que na TV de lá aparece... cada familiar falando, a minha filha, a criança está lá sequestrada, meus pais estão lá. Então você sente a dor e a lágrima daquela pessoa que está 40 dias sem saber se o filho está comendo direito, sem saber se o filho está vivo.
Um dia para essas pessoas, Miriam, é uma coisa assim, e não, é uma eternidade que não dá para imaginar, porque são mães e pais que estão eles há 40 dias sem comer e sem dormir e só andando pelas ruas, né, fazendo passeata. Sim. Então, de novo, a valorização do ser humano em geral pela vida, mas que a gente vê isso aqui muito claro em Israel, é algo que o Hamas está sabendo mexer psicologicamente, infelizmente, muito bem. Então, assim, Miriam, espero que eu esteja errado, né? Espero que foi um atraso casual, mas fica parecendo que eles estão torturando a psique dos israelenses através desse tipo de notícia, porque estava todo mundo super animado com a liberação. Gera expectativa para gerar frustração. Exatamente. Aí vai lá e fala, não, é só amanhã, né? Quer dizer, por que demorou um dia a mais?